Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que nós vimos na aula passada, onde nós estudamos sobre o panorama histórico da educação especial no nosso país, e hoje nós vamos falar especificamente do atendimento educacional especializado. Como eu falei para vocês, o AE, ele compõe hoje, o grande cerne da política de educação especial no nosso país. E é muito importante que nós conheçamos, como funciona esse atendimento e que nós saibamos que ele não foi apenas algo que começou pontualmente, na nossa política em 2008, mas que ele já percorre a história do movimento educacional das pessoas com deficiência há muito tempo. Então, eu vou iniciar minha aula fazendo uma breve introdução, recapitulando aquilo que a gente viu sobre a história da educação especial. E como eu falei para vocês, historicamente, a educação especial ela tem, digamos, se manifestado e proposto diversas formas de atendimento às pessoas com deficiência, que variam entre o atendimento especializado, que era aquele atendimento de habilitação, de reabilitação, que ocorria nas instituições e nas escolas especial, e o atendimento educacional especializado propriamente dito. Na história da educação brasileira, a especialização desse atendimento, ou a educação especializada, como por muito tempo foi chamada, ela coube hegemonicamente a dois espaços principais, que eram as classes especiais e as instituições especializadas, A formação desses dois espaços, ele hoje, para a gente já é arcaica, a Declaração de Salamanca, ela trouxe uma nova perspectiva em termos de inclusão que pôs fim às classes especiais voltadas só para os alunos com deficiência, mas a formação desses dois espaços, tanto das instituições especializadas quanto das classes especiais, eles responderam à necessidade, dos profissionais da educação e da saúde, porque tinham uma intercorrência muito forte entre educação e saúde, principalmente no modelo médico-patológico, como a gente viu na aula passada, e durante a transição dos séculos XIX e XX. E aí, o artigo 824, do decreto 5.884, de 21 de abril de 1933, um decreto bem antigo, datado da década de 30, evidencia a preferência pela criação dessas escolas especializadas em detrimento das classes especiais. E aí o artigo desse decreto, o 824, ele menciona o seguinte, da educação especializada, como vocês podem ver aqui no slide. Esse artigo fala sobre os tipos de escolas especializadas, E olha só a nomenclatura que era utilizada nessa época onde vigorava o modelo médico-patológico para se direcionar as pessoas com deficiência. A gente sabe que a própria letra, da legislação, ela reflete um olhar que a sociedade tem sobre esse grupo social. E esse artigo falava assim, escola para débeis físicos, débeis mentais, doentes contagiosas, escolas anexas a hospitais, colônias, escolas para cegos, surdos e mudos, ortofônicas, educação emendativa de delinquentes. Então, veja que colocava em um grupo todas essas pessoas e a própria nomenclatura que usava para se referir a elas era uma nomenclatura o quê? Pejorativa, que mostrava um preconceito, e uma própria vitimização sobre essas pessoas. De um modo geral, estes atendimentos ocorreram totalmente desconectados da vida escolar como um todo, nas classes especiais, nas salas de apoio ou de recursos, ou ainda em oficinas pedagógicas. Esses espaços públicos, eles foram sofrendo críticas, muitas críticas, a partir do fim dos anos 70, quando os anos 70, como a gente viu, ele é considerado, um período de transição entre o modelo médico-patológico e o período de integração. E durante os anos 70, foi identificado alguns problemas, dentre esses problemas aqui. Primeiro, nessas salas estavam matriculadas crianças cujos diagnósticos eram questionáveis, Ou seja, iam se colocando crianças ali naquelas salas, mas que não havia, digamos, um diagnóstico acurado, feito por uma equipe multidisciplinar. E muitas crianças, adolescentes que nem tinham propriamente dito uma deficiência específica,
Muitas vezes eles tinham apenas uma forma de aprender, ou outras características, né, que saíam do padrão de aprendizagem. Eles eram colocados nessas salas de aula e acabavam levando esse estigma por toda a vida, mesmo sem ter, digamos assim, um diagnóstico propriamente dito, acurado, feito por uma equipe multidisciplinar. Um outro problema que se via é que essas classes elas serviam como uma forma de exclusão camuflada da escola pública, né? Então, digamos, né, que a escola pública ela não dava conta de atender a grande demanda de alunos que tinham e, diga-se de passagem, muitos alunos com problemas familiares, né, afetivos, problemas inclusive de vulnerabilidades, sujeitos a violências, enfim, né? Então, era uma forma da escola pública também se esquivar desses alunos, entre aspas, ditos problemáticos, e encaminhar eles para as classes e escolas especiais, tá? O especial, entre aspas, né, como era chamado desse atendimento, já que era um atendimento especial, ele resumia-se a infantilização e a lentidão das atividades propostas. Então, a maioria das atividades propostas, né, elas não tinham um cunho pedagógico propriamente dito, mas eram as atividades como, por exemplo, pintar, desenhar, cantar, eram atividades mais passatempo para aqueles alunos e que muitas vezes não correspondia a, digamos, a idade que eles tinham. Então, esses alunos, eles acabavam sendo infantilizados. Infelizmente, a gente ainda vê essa realidade em muitas escolas, né, hoje em dia, na própria sala de aula, quando os alunos com deficiência, eles não têm um currículo direcionado para a sua idade ou para o seu ritmo de aprendizagem, que, né, o que se chama de adaptação curricular, muitas vezes é uma infantilização das atividades que se colocam para eles apenas como passatempo. Então, isso é algo que aconteceu historicamente durante muitos anos e que a gente precisa ter cuidado para que não permaneça acontecendo nos dias atuais. Outro problema que era identificado é que muitas vezes as crianças eram segregadas de todos os outros espaços e atividades escolares. Então, por exemplo, eu não sei se algum de vocês já, né, teve visitando alguma escola especial quando elas existiam, ou fez algum estágio, tinha algum familiar que estudava nessas escolas, mas além da classe ser, né, separada dos outros alunos, era uma classe só para pessoas com deficiência, tudo deles era separado. O intervalo era no outro horário, eles não podiam participar das festas coletivas das escolas. Inclusive, gente, algumas escolas eles tinham até uma entrada diferente dos outros alunos. Existia um verdadeiro pânico em relação a esses alunos e era criada uma cultura de total separação deles, né? Como se a comunidade não pudesse se envolver com os alunos com deficiência. Então, eles eram realmente bem segregados, até porque, como o modelo médico-patológico via a deficiência como uma doença, então era se criado um próprio pânico nas outras crianças, né? Já vindo das suas famílias e das suas crenças aí familiares, sobre que não se pode chegar perto de uma pessoa com deficiência, ou até se criava um terror e um pânico em cima disso. E, por fim, um outro problema que aparecia também nessas classes e escolas especiais é que havia um distanciamento extremo entre as atividades praticadas nesses espaços e o cotidiano escolar. Por quê? Porque as atividades das classes especiais, elas eram realizadas sob um enfoque clínico, né? Como a deficiência era vista como doença, então o cunho aí das atividades ele não era pedagógico, voltado para o desenvolvimento da pessoa, né? Voltado para que ela pudesse avançar nos níveis, né, superiores de aprendizagem, mas tinha um enfoque praticamente clínico, certo? E aí, a partir da década de 90, vários espaços públicos eles foram fechados, né? Principalmente as classes especiais e as oficinas pedagógicas. Na década de 90, a gente tem em 1994 a proclamação da Declaração de Salamanca, e é por isso que se inicia um movimento de inclusão muito forte, de fechamento dessas classes especiais pelo próprio Ministério da Educação, porque a partir dessa década passou a se acreditar, inclusive se comprovar,
que a educação dos alunos com deficiência, ela era bem mais benéfica, produtiva para esses alunos, né, e contribuía muito mais para o desenvolvimento deles quando essa educação, ela acontecia junto com outros alunos que não tinham deficiência. Mesmo que eles estivessem em níveis de aprendizagem diferentes, a partir desse momento aí da história brasileira, se acreditou que o melhor lugar para eles serem educados eram dentro das salas de aula, junto com os alunos que não tinham deficiência também. E aí surgiram também, né, as instituições especializadas que foram alvo de muitas críticas, né, surgidas originalmente separadas das escolas comuns. Muitas instituições também possuíam esse quadro clínico, né, então instituições como Pestalozzi, FUNAD, APAE, elas passaram por uma reformulação a partir da década de 90, elas ainda existem, têm um trabalho muito benéfico, mas muitas outras instituições, né, elas tinham um enfoque muito clínico, muito terapêutico, e não tinham muito um cunho pedagógico de desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes com deficiência. E aí, recentemente, né, a resolução, como eu falei para vocês, número 4 de 2009, ela passa a eleger as salas de recursos com a caracterização de multifuncionais e os centros de atendimento educacional especializado como os espaços de atendimento especializado, né? Então, a partir de 2009, houve a publicação, né, do resolução número 4, fruto da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, que deu ênfase às salas de recursos multifuncionais, tentando aí romper com essa visão da educação clínica voltada para os alunos com deficiência. E aí a gente vai, dada essa introdução da nossa aula, né, esse panorama geral do que a gente vai tratar hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre a história desse atendimento especializado no Brasil, que, diga-se de passagem, não começou especificamente no ano de 2009, mas ele já começou muito antes, né, e perdurou aí na nossa legislação por muitos anos. Então, a primeira lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 4.024 de 1961, a gente também viu isso aqui na aula passada, ela fala sobre a educação dos excepcionais, né? Excepcionais porque era assim que as pessoas com deficiência, elas eram denominadas, né? Mostrando aí uma conotação totalmente, né, de exclusão realmente dessas pessoas, como se elas fossem pessoas atípicas, como o próprio nome excepcional menciona. E aí no artigo 88, né, fala que a educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. Então, a gente costuma dizer que esse foi o primeiro artigo que fez menção às salas de recursos multifuncionais, não diretamente usando essa palavra, mas quando ela fala que a educação dos excepcionais, que naquela época era concebida como as pessoas com deficiência, ela deve, no que for possível, estar integrada ao sistema geral de educação. Nesse documento, né, a gente não consegue ainda identificar a caracterização da especificidade da educação que deve ser oferecida aos alunos com deficiência, pois ele apenas menciona o lugar para o aluno, que deve ser o sistema geral da educação e não um sistema apartado da educação. Esse sistema, né, ele era representado geralmente pelas classes especiais das escolas públicas e a iniciativa privada, ou seja, as instituições especializadas, né? Então, esse sistema geral da educação não significava nessa época ainda as salas de aula comum, mas eram as classes especiais e as instituições especializadas. Na segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 5.692 de 1971, esse termo, né, educação de excepcionais, ele vai ser trocado pelo termo tratamento especial, porém não há também ainda nenhuma explicitação sobre a natureza desse tratamento, uma vez que as normas para sua disponibilização deveriam ser fixadas pelos conselhos estaduais de educação. Então, a segunda Lei de Diretrizes e Bases,
ela já avança no sentido de tirar o termo excepcional, né, gente, que era muito terrível, e ele troca, né, por esse tratamento especial, porém ele não fala ainda, né, ele não menciona sobre a natureza desse tratamento especial, até porque esse tratamento ele deveria ser especificado pelos conselhos estaduais de educação e não por essa. E aí o que é que a gente vê? A gente vê que o intervalo entre a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases, que é de 1961, até a segunda Lei de Diretrizes e Bases, que é de 1971, 10 anos depois, esse período de 10 anos ele é caracterizado pela ausência de documentos específicos em educação especial, ou seja, é uma década que praticamente não houve a publicação de nenhum documento voltado, né, para a educação das pessoas com deficiência. Porém, né, a gente tem ainda nessa década a criação do Centro Nacional de Educação Especial, conhecido por CENESP, onde houve, né, algumas publicações a respeito, como, por exemplo, a Portaria 186 de 78, que previa como um dos objetivos do CENESP o estabelecimento de uma meta mínima a ser atingida por esses alunos, que seria atingir total ou parcialmente uma independência nas atividades da vida diária. Então, veja, né, que o CENESP, gente, ele foi o primeiro centro realmente criado, voltado para as questões de educação especial, por isso ele tem uma importância, né, na história muito grande, mas veja que, mesmo ele mostrando uma preocupação com a educação das pessoas com deficiência, o objetivo que ele coloca como meta mínima é a atividade, né, é a independência das atividades para a vida diária. Então, ele não coloca aqui, por exemplo, né, o prosseguimento nos estudos, finalização da educação básica, ingresso no ensino superior, nenhuma meta pedagógica propriamente dita, mas ele coloca mais uma meta para as atividades da vida diária. Percebe-se aí, então, né, que a gente vê a concretização realmente da concepção médica, indicando uma ação clínica, né, que é agir especificamente sobre o problema. No caso das pessoas com deficiência, o problema da dependência, de depender dos outros das atividades para a vida diária, né? E a educação especial, aí nesse caso, ela serviria o quê? Para reabilitar, corrigir, consertar, entre aspas, esse problema que as pessoas com deficiência, elas eram vistas, né, sob essa ótica. E aí, no âmbito governamental, em 1986, a gente tem também a criação, né, de uma coordenadoria muito importante, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a CORDE, né? A Coordenadoria para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. A gente não usa mais esse termo, como eu expliquei também para vocês na aula passada, porém a CORDE, como ela é da década de 80, ela ainda remete a esse termo, tá? E também foi criada a Secretaria de Educação Especial, até então denominada de CESP, certo? Esta última ela é criada em substituição ao CINESP. Então, a CESP, né, o Centro Nacional de Educação, que é o CINESP, foi substituída pela Secretaria de Educação Especial, que é o CESP, tá? Eu sei que são muitos nomes, mas vocês, ao lerem sobre a história da educação especial, vocês vão se familiarizando com esses termos, porque foram coordenadorias e secretarias muito importantes que fizeram, né, parte da história da educação especial e tiveram um papel muito importante em tudo isso, né, que a gente vive hoje em dia na educação das pessoas com deficiência. E aí, gente, no final da década de 80, quando já se inicia, né, o período de integração, onde começa a haver uma entrada parcial das crianças com deficiência na escola regular, a gente tem aí na década de 80, né, a promulgação da Constituição Federal de 1988, e a Constituição ela é um documento muito importante na história, né, dos direitos humanos dos grupos vulneráveis no Brasil, inclusive para as pessoas com deficiência. Ela é conhecida também como Constituição Cidadã, e ela traz também a garantia pela primeira vez do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, portadores entre aspas, porque a gente não usa mais esse termo,
mas é assim, né, que a Constituição ainda traz, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, né, a gente vê que a menção do atendimento educacional especializado já é trazido pela Constituição Federal desde o ano de 1988. Da mesma forma, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente também traz essa mesma previsão, certo? Garantindo também esse atendimento especializado e ratificando esse direito aos alunos com deficiência. Assim, na década de 90, né, a gente percebe uma preocupação de se identificar a educação especial a um olhar mais pedagógico, educacional e escolar. Lembra que eu falei para vocês que nos documentos anteriores havia mais uma preocupação em relação às atividades da vida diária? Aqui a gente vê na década de 90, né, já uma preocupação com um olhar mais pedagógico, educacional e escolar realmente para essas pessoas. E aí a gente tem em 1994, né, a publicação da primeira Política Nacional de Educação Especial, e ela já conceitua a educação especial como um processo que visa promover o desenvolvimento das potencialidades de pessoas portadoras de deficiências, condutas típicas ou de altas habilidades e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de ensino. O processo deve ser integral, fluindo desde a estimulação essencial até os graus superiores de ensino. O que é que a gente vê aqui? Que nessa definição, né, da educação especial trazida por essa primeira política de 1994, não há a identificação explícita ainda da educação especial com o atendimento especializado. Então, ela define, né, essa educação especial, mas ela ainda não vincula a questão do atendimento especializado, seja ele educacional ou não. Esse termo também, atendimento especializado, ele não está presente nos textos das declarações de Jontien, que é a Declaração da Educação para Todos de 1990, e também não está presente na Declaração de Salamanca, né, que foram de 1994, que foram os dois documentos principais que deram origem aos sistemas educacionais inclusivos em todo o mundo. Então, a Declaração de Salamanca, ela tem um olhar bem voltado para a diversidade, ela não traz uma visão específica sobre a deficiência e, consequentemente, ela também não vincula, né, a educação das pessoas com deficiência ao atendimento educacional especializado. Aqui eu trago um trecho, né, da Declaração de Salamanca, Declaração da Educação para Todos de 1990, né, que foi o primeiro documento, assim, que mostrou uma preocupação com a satisfação da aprendizagem de todas as pessoas, crianças, jovens ou adultos com deficiência ou não. E aí, no artigo 3, ela fala assim, as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiência requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência como parte integrante do sistema educativo. Então, a gente vê aqui na Declaração de Jontien uma preocupação com as necessidades de aprendizagem das pessoas com deficiência. Isso é muito importante, já que até então a gente só tinha visto uma preocupação, né, com as atividades da vida diária. A Declaração da Educação para Todos, ela traz uma preocupação com as necessidades, de fato, de aprendizagem desse grupo. E de forma semelhante, a Declaração de Salamanca, de 1994, que vocês já sabem que é o documento que dá início, de fato, aos sistemas educacionais inclusivos em todo o mundo, esclarece que as pessoas com necessidades educacionais especiais, elas devem ter suas necessidades atendidas sempre dentro do sistema comum de educação, ou seja, a Declaração de Salamanca, ela traz para a escola a responsabilidade de atender, né, de satisfazer as necessidades de aprendizagem de qualquer criança, jovem, adolescente que tenha deficiência ou não, que tenha vulnerabilidades ou não, tá? Então, a Declaração de Salamanca, ela é bem enfática nisso, ao trazer para a escola essa responsabilidade.
A Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional de 1996, nela a gente pode perceber de modo mais claro a mudança do enfoque, né, com a definição da educação como um direito público subjetivo que já tinha sido garantido pela Constituição Federal de 88 e a LDB de 96 ela vem ratificar esse direito, identificando a educação especial como uma modalidade da educação brasileira. Então, um dos grandes avanços que a LDB de 96 ela traz, né, foi consagrar a educação especial como modalidade da educação brasileira, assim como a educação indígena, a EAD, certo? A educação de jovens e adultos. A educação especial também passa a ser reconhecida como uma modalidade educativa. E aí ocorre, a partir de então, todo o movimento das instituições especializadas para se adequar na organização das escolas especiais, né? Até porque a LDB traz muito forte a questão da inclusão dos alunos com deficiência no sistema regular de ensino. E aí as instituições elas precisaram se reorganizar para que elas pudessem atender a essa demanda aí da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa expressão, né, atendimento educacional especializado, ele é citado uma única vez na LDB, quando se diz que o dever do Estado com a educação escolar pública só será efetivado mediante a garantia deste, né? Então, a LDB ela é bem enfática ao colocar aí a educação especial como totalmente ligada ao atendimento educacional especializado, na garantia do direito à educação a esse grupo social. Já o termo, né, atendimento especializado, só é mencionado quando se diz que os sistemas de ensino municipais, estaduais, deverão assegurar professores com especialização adequada em nível médio ou superior para o atendimento especializado. Então, a LDB traz essas duas menções aí, né, do atendimento educacional especializado, ao afirmar que a educação da escola pública só será efetivada mediante a garantia deste direito ao AE, e traz também a questão do atendimento especializado quando fala da formação dos professores, tá? O atendimento educacional, então, ele deve ser oferecido em classes, escolas ou serviços especializados, quando não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular, em função das condições específicas dos alunos, né? Então, a LDB ela traz aí o atendimento educacional, né? Ainda a possibilidade de ser oferecido em classes ou serviços especializados, quando, por condição dos alunos, diga-se de passagem, não é quando a escola não tiver condição de receber esses alunos, mas quando o próprio aluno, por uma deficiência, uma debilidade muito grande, não puder se dirigir à escola, ele pode ter esse atendimento especializado oferecido, por exemplo, em instituições como a FUNAD, que lá também, inclusive, tem esse atendimento educacional especializado. A LDB, né, na LDB ainda consta que os sistemas de ensino deveriam se responsabilizar pela prestação dos serviços especializados, elaborando currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicos para atender às necessidades desses alunos. Então, aqui, né, a LDB traz realmente uma mudança de enfoque, uma verdadeira revolução que deve ocorrer nas escolas em termos de currículo, métodos, técnicas, recursos, tudo para se atender à diversidade dos seus alunos, né? Não mais fazer um currículo voltado apenas para um único tipo de aluno, né? Mas voltando aí para as especificidades de cada grupo social, vulnerável ou não, com deficiência ou não, que existe dentro das escolas. E aí, né, em 2001, a gente tem a resolução do Conselho Nacional de Educação, onde ela define a educação especial, ela ratifica também a educação especial como uma modalidade da educação escolar, certo? Que passa a ser entendida como um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, né?
Essa resolução ela traz essa possibilidade substitutiva, mas hoje a gente não vê e não encara mais o atendimento educacional especializado como algo substitutivo, mas sim algo que vai complementar e até auxiliar os alunos na aprendizagem da sala comum regular. Essa resolução mantém, né, o conceito da modalidade tal qual a Lei de Diretrizes e Bases de 96 e define a educação especial como uma proposta pedagógica diferenciada que pode ocorrer concomitante à educação comum ou vir a substituí-la. Então, tanto a LDB quanto essa resolução, ela coloca essa possibilidade aí de ser ainda o AE de forma substitutiva, tá? Vemos nessa resolução que a educação especial ela se realizará através do atendimento educacional especializado. E então, embora não seja conceituado ainda, né, o AEL se encontra implicitamente disposto como um atendimento diferenciado. Essa lei, como vocês viram, ela apenas cita o atendimento educacional especializado, mas ela ainda não o conceitua. O outro parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, número 17 de 2001, explica os termos usados na resolução número 2, e ele complementa dizendo assim: apoiar, complementar, suplementar os serviços educacionais comuns e, em alguns casos, substituí-lo. Existe aqui uma dupla conotação de atendimento educacional especializado. Uma que deve vir concomitante ao ensino comum, né, tomado como apoio às crianças que estão frequentando as salas de aula regulares, e outra conotação é que o AE pode ser algo que pode vir a substituir a escolarização dos alunos com deficiência, né? Então, realmente existe essas resoluções ainda trouxeram a possibilidade desse atendimento substituir a escolarização, tá? Desses alunos nas escolas regulares. Esse documento adota como público-alvo da educação especial todos os alunos que possuem necessidades educativas especiais. Então, gente, essa resolução, né, que são as diretrizes curriculares para a educação especial de 2001, ela traz um texto bem semelhante à Declaração de Salamanca, onde ela não fala em alunos com deficiência, mas ele fala em alunos com necessidades educativas especiais. É um termo mais abrangente que envolve não só alunos com deficiência, mas também alunos que possuem necessidades educativas especiais por outras razões que não seja deficiência, alguma vulnerabilidade, algum distúrbio de aprendizagem, como dislexia, hiperatividade, né, descalculia. Embora a gente veja que seja ressaltada a importância da escolaridade nos documentos a partir da década de 90 até esse momento aqui de 2001, a educação especial previa seu funcionamento dentro e fora das escolas comuns, de forma que poderia ter um caráter substitutivo, né? Então, a gente vê que todo o movimento político ele ocorre de forma lenta e é um passinho de formiga a cada vez. Então, apesar da gente ter consolidado aqui os princípios da inclusão, a gente vê que a inclusão ainda aqui foi sendo colocada, né, devagarzinho e ainda previa as possibilidades da escola regular ser substituída por um atendimento mais especializado, voltado apenas para os alunos com deficiência do AE. E aí a gente vê também que a política nacional, ela tem como um dos principais objetivos, né, a construção de políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos, tá? Esse documento, ele é como se fosse um compêndio que retoma, né, diversas diretrizes colocadas em outros documentos, como a Constituição Federal, o ECA, a LDB, a Lei de Acessibilidade, a Lei de Libras, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente viu que na época era um documento bem atual, que retomava vários dos direitos contidos nas outras declarações, diretrizes e resoluções, tá? A Política Nacional, né, de 2008, tem como objetivo, então, promover a inclusão escolar, apoiando os sistemas de ensino para que garantam. Esses aqui são os objetivos, né, que a política deve ter e que está estabelecido em seu texto. O acesso ao ensino regular, com aprendizagem efetiva. Então, o avanço que a política traz é que ela garante não apenas mais o acesso do aluno à escola regular, porque o acesso a gente já teve a garantia, né, durante muitos anos, que ele já tem tido acesso à escola regular, mas o foco agora da política é na aprendizagem.
efetiva, né? Os alunos têm que, de fato, não só estarem na escola, mas eles precisam, de fato, aprenderem, tá? Segundo, a transversalidade da modalidade de educação especial, como já falei, deve percorrer desde a educação infantil até o ensino superior. A oferta do atendimento educacional especializado, a política traz como um dos seus objetivos a oferta desse atendimento, a formação de professores para o atendimento educacional especializado e a acessibilidade arquitetônica nos mais diversos meios. Algo diferente, né, que a Política Nacional de Educação Especial traz é que ela adota como seu público-alvo somente as pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Essa política, diferentemente, né, da Declaração de Salamanca e das Diretrizes da Educação Especial, que é aquele documento de 2001 que eu mostrei para vocês, aqui ela restringe o público-alvo da educação especial, porque, como eu falei para vocês, as diretrizes de 2001 trazia como público-alvo da educação especial qualquer aluno com necessidade educacional especial, qualquer aluno com necessidade educativa especial. Né? Aqui a Política Nacional vai restringir esse público-alvo, né, somente para pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Então, a gente vê aqui que há uma restrição para o público-alvo da educação especial ser voltado apenas para as crianças que realmente têm um diagnóstico de deficiência, tá? E, né, transtorno global de desenvolvimento ou superdotação. O foco nessa população específica acima, né, caracterizada, ela se cristaliza nas diretrizes da política, quando ela se direciona totalmente para o atendimento educacional especializado, né? Como a política que ela direcionou seu olhar para as pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, ela também traz um texto totalmente voltado ao atendimento especializado que deve ser realizado nessas escolas com o fim de garantir a aprendizagem desse grupo aí, né, que é o público-alvo da educação especial. E como consequência, né, desse olhar que a política traz sobre o atendimento educacional especializado, tem também a publicação, né, no ano de 2008 ainda, do decreto 6571, que vem exatamente institucionalizar o atendimento educacional especializado. O documento da política esclarece que o atendimento educacional especializado organiza recursos pedagógicos, né, de acessibilidade que vem eliminar as barreiras para a plena participação dos alunos. Então, ele traz esse foco no AE como um meio que existe, né, que deve ser concretizado na escola para eliminar as barreiras para a participação dos alunos na escola. Então, o AE deve ser o local que deve garantir, por exemplo, né, uma aprendizagem a mais para que os alunos eles não fiquem com deficiências na aprendizagem na sala de aula. E aí, né, um dos objetivos, o objetivo que essa política traz para o AE é exatamente identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Esse atendimento complementa e ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola ou fora dela. Então, veja, gente, que os outros documentos, né, como eu mostrei para vocês, trazia a possibilidade do atendimento educacional especializado ser substitutivo. Já na Política Nacional da Educação Especial, ele não traz mais essa possibilidade do AE ser substitutivo, mas ele é enfático ao dizer que o AE, ele deve sim complementar ou suplementar a escola regular, certo? A provisão de apoio técnico e financeiro para a implementação do AEE, preferencialmente na rede pública de ensino, é determinada pelo Decreto 6571 de 2008, ou seja, 20 anos após este direito ser garantido pela Constituição Federal e 12 anos após a sua ratificação pela LDB de 1996. Então, como eu falei para vocês, a primeira previsão do AEE, ele consta da Constituição Federal, né?
e após na LDB, ou seja, ele demorou 20 anos após a Constituição Federal para poder ser regulamentado em uma política que colocasse, né, ele de fato na prática nas escolas regulares. Nesse decreto, né, que vem regulamentar o AE, o atendimento educacional especializado ele é definido como um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar a formação dos alunos do ensino regular. Né? E esse documento ele elege como locus principal para o atendimento educacional especializado as salas de recursos multifuncionais, que devem existir dentro das escolas regulares, tá? O artigo 5º também da resolução menciona que o AL é realizado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, né, caso o aluno esteja matriculado em uma escola e nessa escola ainda não existe o AE, ele pode se matricular em alguma outra escola para ir somente para o AE daquela escola, tá? No turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, certo? E o AE também pode ser realizado em centro de atendimento educacional da rede pública ou instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas sem fins lucrativos. Então, gente, né, fatores bem importantes que esse artigo aqui da resolução traz para a gente pensar, tá? Primeiro, o AE, ele não pode ser mais substitutivo, ele é complementar ou suplementar a escola regular. Segundo, o locus, né, que é elegido por essa resolução para que esse atendimento seja oferecido, são as salas de recursos na forma multifuncional, tá? E essas salas de recursos podem ser na própria escola que o aluno estuda ou em outra escola, desde que seja ofertada no turno inverso da escolarização, ou seja, o aluno não pode sair no horário da aula, né, que ele está na sala de aula regular junto com os outros coleguinhas que não têm deficiência, sair para ter uma educação na sala de recurso multifuncional. A sala de recursos multifuncionais ela é para ocorrer no turno inverso ao que o aluno estuda na sala de aula regular. Outra possibilidade também que essa resolução traz é que caso a escola, né, não tenha condição de oferecer o AE, o aluno ele também pode, né, fazer esse AE nas instituições especializadas, como, por exemplo, a FUNAD aqui em João Pessoa, ela oferece o atendimento educacional especializado para os alunos que não têm acesso nas escolas irregulares, tá? Para a implementação do decreto 6578 de 2008, né, a resolução do Conselho Nacional número 4 de 2009 passou a instituir as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica. E ele passou a estabelecer que a educação especial se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo a AE como parte integrante do processo educacional. Não é mais parte fora do processo educacional, mas é parte integrante, tá? Os serviços, então, são considerados como recursos de acessibilidade, com condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou modalidade reduzida, promovendo a utilização de materiais didáticos e pedagógicos dos espaços mobiliários e equipamentos dos sistemas de comunicação, informação e transportes, né? Outro detalhe bem importante também que a resolução traz é que a elaboração e execução do plano do aluno no atendimento educacional especializado são de competências da comunidade escolar, né, em parceria com a família e também em parceria com os serviços da saúde e da assistência social e dentre outros, tá, gente? Então, o AE, ele deve ser feito, né, o plano do AE deve ser feito por uma equipe multidisciplinar que envolve tanto a escola quanto a família, como os setores da saúde e assistência social,